De olho na Série A do Campeonato Brasileiro, uma pequena reformulação pode e deverá acontecer no Vitória para a Série A do Brasileirão. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma lista, segundo informações do jornalista Nuno Krause, jogadores que estão cotados a deixar o Barradão neste momento, inclusive dois deles já com ofertas oficiais, ou pelo menos nas últimas semanas, de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Será que isso pode acontecer? Essa lista que pode inclusive ficar maior com presença de outros jogadores bastante contestados pelo torcedor nesse comecinho de ano. O que eu enxergo sobre esse elenco do Vitória e também esta necessidade de gastar um pouquinho mais até o começo do Brasileirão. Eu, como torcedor do Goiás, que conviveu com essa coisa de evitar rebaixamento nos dois últimos anos, conheço um pouco do que funciona e aquilo que a diretoria acaba tapando o sol com a peneira. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e dar uma moral na plataforma da Strike.bet, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Você pode fazer ele via Pix e concorre a sorteios semanais na plataforma da Strike também. Além das partidas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, você encontra as cotações dos jogos da Champions League lá na Strike, como por exemplo, vitória do Real Madrid contra o Leipzig pagando 1,55 a cada real apostado, um empate a 4,40. Vitória do City contra o Copenhague também na Champions, nessas oitavas de finais pagando 1,13. E na outra semana também temos Barcelona e Napoli, empate 3,80 e vitória do Arsenal contra o Porto, uma odd de 1,24. Essas e todas as outras cotações, jogos do futebol brasileiro, o comecinho da Série A também, já marcada para o dia 13 de abril, Vitória e Palmeiras você encontra também lá na Strike, e as partidas do Baianão, Copa do Nordeste, todas as informações no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, o Vitória tem a fase de grupos da Copa do Nordeste, precisa vencer, precisa classificar, tem o Campeonato Baiano, as semifinais também contra o Barcelona de Ilhéus, mas o que o torcedor de fato importa nesse ano é a Série A do Campeonato Brasileiro, de no mínimo conseguir esta permanência na elite. Óbvio que ficar só na 16ª colocação é pouco para um clube do tamanho do Vitória, óbvio que é. O torcedor do Vitória ele não enxerga, por exemplo, passar os próximos 15 anos só ficando ali no meio de tabela. Ele quer seguir algo a mais, mas entende também que o clube está em um processo, né, saindo da Série C do Brasileirão. Confesso para vocês que quando o Vitória chega na Série C em 2022, eu não tinha uma expectativa tão grande assim, tá? Eu jamais pensaria que o Vitória conseguiria voltar para a Série A em menos de 5 anos, e isso aconteceu. E o torcedor, ele sabe, naquela época eu não gravava vídeos, né, aqui para o canal com frequência sobre o Vitória do que hoje, né? Então acompanhava mais distante, vamos colocar assim. E pode confessar também, até o torcedor mais fanático não imaginava uma recuperação tão rápida do Leão, e nesse momento, você estando de volta à Série A, é muito importante. Primeiramente, você não fazer dívida, esse é o primeiro passo. E em segundo plano também, ficar na Série A por pelo menos 3 temporadas consecutivas. Isso dá um aumento no seu caixa, a confiança também do torcedor, a marca do Vitória. A gente vem falando um tempo já sobre esta questão de valorização, né, para os próximos anos, a transformação de uma SAF e até mesmo o olhar do futebol, né, das pessoas que trabalham no futebol, o jogador vendo uma boa possibilidade de vestir esta camisa. Então o Vitória ele precisa sim ficar atento. Tem a Copa do Brasil, vale muito, o Leão já entra na terceira fase. Acho que se chegasse, por exemplo, a umas oitavas, umas quartas de finais, já seria uma campanha bem interessante, vai depender também do sorteio, mas a primeira divisão é o principal. E até aqui o torcedor ele enxerga que o time ainda não está pronto. Natural, o Vitória não tem uma grana infinita, não pode sair contratando os melhores jogadores disponíveis, mas algumas contratações foram erradas e outras demonstraram ser erradas. Segundo informações do jornalista Nuno Krause, nesse momento o Vitória ele trabalha com uma lista de jogadores cotados para deixar o clube, tanto os centravantes Léo Gamalho e o Caio Dantas, quanto também o zagueiro colombiano Zapata, tá? Então neste momento, segundo Nuno Krause, esses são jogadores com maior probabilidade, vamos colocar assim, de deixarem de fato o Barradão até o começo da Série A. Outros podem entrar nessa lista,
com toda certeza. O próprio presidente Fábio Mota comentou que até pelo menos 6 reforços serão anunciados ainda nessa semana. Eu não acredito, tá? Acho que vai demorar um pouquinho mais, mas já é um começo, considerando que tem um já fechado, que é o zagueiro Reinaldo, outras 5 peças. Se o Vitória for bem no mercado e trouxer esses outros 5 jogadores de um nível, vamos colocar aí, Daniel Júnior e Reinaldo para cima, acho que o Vitória tem melhores condições. Se repetiu de novo na dose para contratações como o Matheus Gonçalves, como o Caio Vinícius, o Willian Oliveira, ou uma aposta que é arriscada, como por exemplo do Luan, acho que o Vitória tem poucas chances. Pode deixar também a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, e quero falar agora também sobre quais posições eu contrataria. Até falando das propostas, o Caio Dantas já foi sondado por 2 clubes da Série B, tanto o CRB quanto também o Avaí. E o Léo Gamalho também foi procurado pelo Avaí no começo desta atual temporada. Eu não vou crucificar a diretoria do Vitória na aposta pelo Caio Dantas. Ele pode sim ser, ou poderia ser um bom reserva na Série A. A questão que teve as oportunidades e não conseguiu avançar, né? Ele não conseguiu convencer em nenhuma partida. 31 anos de idade, tem contrato somente até o final do ano. 8 jogos com uma assistência e um gol marcado, vem ficando sempre no banco de reservas. Acho que o nome que sim deixará o clube. O Léo Gamalho eu manteria no elenco, né? Após a lesão, entendo que tem 38 anos, não pode ser um centroavante o único dentro do elenco, mas um reserva na Série A. O Léo Gamalho ele consegue te entregar pelo menos 5 gols. De boa na Série A se ele for um reserva. Se for um titular ele faz uns 10. É um cara que eu tenho sim uma boa expectativa. Como eu falei, não pode ser o único nome. O Vitória já está trabalhando aí no mercado também para a contratação, por exemplo, do Luiz Adriano. Mas eu manteria o Léo Gamalho. Sobre o colombiano Zapata, das chances que ele teve, não conseguiu jogar aquilo que o torcedor tem de expectativa. Contra o Itabuna também participou uma partida ok. Das outras aparições dele deixou a desejar, né? Na derrota também contra a Juazeirense pelo placar de 2-0. Eu gosto do Zapata, tá? Eu não liberaria nesse momento, tem que avaliar muito a questão financeira também. Outros jogadores que podem entrar nesta lista, os 2 volantes, o Caio Vinícius e o Willian Oliveira, 2 jogadores contestados. Eu, quando foram contratados, né, esses 2 jogadores, comentei aqui com vocês. Sou torcedor do Goiás, acho que já deu para perceber, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quando foram contratados, eu disse que para a Série A, para serem reservas, opções para o segundo tempo, estava ok. Só um dos 2, tá? Eu não traria o Willian Oliveira e Caio Vinícius. É uma combinação que se você chegar no torcedor do Goiás e falar o nome desses 2 caras, o torcedor já pira a cabeça. Eu contrataria só o Caio Vinícius para ser reserva aí na Série B, perdão, na Série A. Tá? O Willian Oliveira para a Série B seria excelente, mas estamos falando de uma outra realidade. Eu ainda acrescentaria essa lista, e agora, dentro dessa lista, né? E agora não são informações, e sim um palpite, vamos colocar assim. O zagueiro João Vitor, colocaria também dentro dessa lista do meio de campo, acho que o Willian Oliveira, o Caio Vinícius. Do ataque, o Matheus Gonçalves, também muito questionado pelo torcedor. O Yuri Castilho até começou bem, eu teria um pouquinho de calma com o Yuri Castilho, acho que para a Série B para a Série A pode compor o elenco, tá? Mas precisaria de uma chegada de um jogador mais experiente, melhor, um jogador com passagem na Série A mais destacada do que do Yuri Castilho, tá? Eu trabalharia mais ou menos com esta lista e chegadas serão sim necessárias. Eu traria mais um zagueiro, aliás, o Vitória contratou o Reinaldo, né? Então acho que tá ok na zaga. Traria mais um lateral esquerdo, o PK fez um golaço, eu acho que pode ser um nome de surpresa na Série A, mas eu traria mais um lateral esquerdo um pouco mais experiente também de Série A. Um segundo volante eu também vejo como necessário, né? Acho que de primeiro volante o Vitória está bem servido. Um ponta para ser titular também. Então se fosse para considerar aí titulares, de 3 a 4, né? Um lateral esquerdo, um segundo volante, um centroavante e um ponta. Ter um dinheirinho aqui a mais, eu traria ainda mais um camisa 10 e talvez mais um zagueiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que é que você pensa a respeito desse assunto, desta lista e esse planejamento, né, da diretoria do Vitória em buscar mais contratações
no finalzinho do Campeonato Baiano, antes da Série A. Não concordo com essa ideia, o Vitória já tinha que ter começado com um elenco melhor lá no começo do ano, tá? Mas se foi a estratégia adotada pelo Fábio Mota, ele tem sim crédito com o torcedor, já que acertou em cheia nas 2 últimas temporadas. No ano passado o trem começou muito ruim para o Vitória, acabou que deu certo na hora H da temporada, né? Saindo com o título da Série B. Outra realidade, vamos com calma, pés no chão, mas acho que o Vitória, conseguindo no mercado, mapeando boas alternativas, pode dar certo sim na Série A. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, o que você pensa a respeito desse assunto. E se a Série A começasse hoje, eu acredito que o Vitória não cairia, mas passaria um sufoco danado. Seria aquele, para evitar um rebaixamento, por exemplo, lá na última rodada. Para evitar isso, dar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor, precisa contratar melhor. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike.bet, 100% de bônus no valor do seu depósito no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!